Eu quero fazer menção de um texto bíblico para que nós possamos meditar, para que mais uma vez a palavra de Deus ela venha nos encorajar, nos orientar da forma que nós devemos absorvê-la cada vez mais, porque é justamente através da palavra de Deus é que nós podemos ser cada vez mais fortalecidos pela fé e estar cada vez mais obediente à vontade de Deus. Não tem uma outra maneira. Às vezes nós podemos ser bons, nós podemos ser pessoas de oração, nós podemos ser pessoas que jejuamos, como Cornélio. Cornélio era uma pessoa boa, Cornélio era uma pessoa de oração, Cornélio era uma pessoa de jejum, mas faltava-lhe algo. Faltava o reconhecimento da grandeza de Deus e o batismo, para que ele pudesse vir a ser salvo. E através de Cornélio é que uma nação muito grande pôde ter o privilégio de conhecer as grandezas de Deus nesta terra. Como nós, que somos descendentes dos gentis, e foi através desta ministração de Pedro aos gentis ali, Paulo, que se empenhou para levar o Evangelho, propagar o Evangelho, para trazer salvação a outras gerações de pessoas, é que nós estamos aqui falando desse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. O Deus não é de Israel, o Deus ele é nosso. É para todos aqueles que abrem o seu coração, creem na sua palavra e guardam os seus mandamentos. É para todos. Quando ele veio, Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para o mundo, e todos aqueles que nele crê serão salvos. Então a ordem é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Vamos fazer menção de um texto bíblico bastante interessante, que se encontra no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, os versos de número 8. Eu quero fazer menção aqui do versículo de número 28. Bastante interessante esse texto. Ele fala de uma mulher sunamita, uma mulher casada, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que vai servir de muito exemplo. Talvez você conheça a história, você que não conhece a história vai ter o privilégio de poder conhecer um pouco desta mulher. Esta mulher que com certeza ela dá um exemplo de convivência, ela dá um exemplo de vida neste texto do livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 8, que é para fazer inveja. O verso de número 28 diz assim, disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho?
Não, disse ele, não me enganes. Interessante, né? Nós tomamos como base este versículo para narrar uma história de uma mulher que nós estamos dizendo, ela vem nos dar exemplo para muitas mulheres. E como tema e como cabeçalho desta mensagem, nós usamos esse título. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse ele, não me enganes. Como que esta mulher ela pode dar exemplo? Nós falando de filho. É interessante, né, meu querido amado irmão? Mas você vai se inteirar do fato e você vai ver que a história desta mulher, dessa sunamita, é maravilhosa. E o versos 8 começa assim, ó. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, ao qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Maravilhoso, né? Veja bem, nós já começa a ver por este primeiro versículo que Eliseu, ele era de costume passar ali por aquele local. A palavra diz: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. O mais interessante que nós vemos pelo texto que era uma rotina. Ali era caminho de Eliseu, algo frequente que ele passava. No mínimo, esta mulher, uma mulher bondosa, uma mulher de bom coração. Não sei se ela teria algum tipo de comércio, alguma coisa, ou se este pão era oferecido para ele simplesmente porque naquele tempo existia dificuldade. É como nós lembrarmos do tempo do sítio, né? Às vezes as pessoas iriam para a cidade ali nos finais de semana e às vezes passavam à frente das casas daqueles conhecidos, às vezes paravam, batiam um papo. As donas de casa da época já vinha lá, convidava para tomar um cafezinho, ia para a mesa, comer aquele pão caseiro, aquele pão feito no forno de tijolo ali, o forno de barro. Nós lembramos que era uma época maravilhosa. Era uma época do qual existia uma harmonia tão grande, tão maravilhosa. As pessoas se aproximavam mais do amor, de um conceito de vida, de irmandade. E esse texto, ele nos lembra justamente desta época. Todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão.
E o mais interessante é a análise do versos de número 9. Ela chama o seu marido e diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Esta mulher, ela ficava observando Eliseu passar. A Bíblia não relata, mas Eliseu, pelo pouco que nós conhecemos da aparência de Eliseu, Eliseu era uma pessoa bem apanhada, uma pessoa de um porte físico bom, admirável. E esta mulher, com toda a sua liberdade, ela chama o seu marido e diz: eis que tenho observado este que passa sempre por nós. O mais interessante, meu querido e amado irmão, é que se nós formos vermos no tempo de hoje, se uma mulher disser: eu tenho observado esta pessoa que passa frequentemente por nós, se for relacionada ao mundo, talvez a pessoa vai falar: qual é, mulher, você está me tirando? Fica observando os outros? Se for no mundo evangélico, vai falar: vigia, mulher, vigia. Eu analiso desta forma. Hoje, o mundo, ele se retrata desta forma. Mas isso não quer dizer que você possa observar alguém através do seu lado espiritual, você possa analisar alguém pelo lado espiritual. E se você realmente é uma pessoa de Deus, as pessoas de Deus, verdadeiramente, elas não precisam estar tanto vigiando, não. As pessoas verdadeiramente de Deus, ela tem consciência própria. Ela tem a sua consciência própria. Eu vejo que existem pessoas que ele é de Deus, mas ele não tem uma autoconfiança em si. E as pessoas que verdadeiramente servem a Deus, como esta mulher, como o marido desta mulher, eles tinham verdadeira confiança em si, eles tinham verdadeiramente o conceito e o conhecimento um do coração do outro. E é justamente este exemplo que esta mulher, este homem, está dando para nós nesse texto, e que eu quero que você guarde no seu coração. Às vezes você vigia tanto, talvez até por uma insegurança da sua parte. E nós devemos estar seguros naquilo que queremos, naquilo que buscamos. Ninguém está impedido de praticar erros, a pessoa só pratica se quiser. Ninguém está impedido de ter maus pensamentos, as pessoas só têm se quiser. Então nós devemos estar consciente do nosso foco, do nosso objetivo. E quando esta mulher fala para o seu esposo, ela tem observado que este que passa sempre por elas, por nós, é um santo homem de Deus.
ela está falando com toda a sua segurança, com toda a sua convicção de que o coração dela está voltado para a grandeza de Deus. Ela está vendo o lado espiritual verdadeiramente deste homem. E o seu marido, mais interessante, que ele tem essa concepção, essa consciência do que ela tem no seu coração. E é o que nós devemos ter nesses dias. Nós temos esta concepção, nós temos este conhecimento do que queremos. Como esses dias atrás, não me lembro qual foi a data especificamente, mas eu ministrei aqui sobre a origem, a nossa origem. Você tem que saber de onde você veio, para que você saiba para onde você vai. Se você realmente tem conhecimento qual vai ser o caminho, qual vai ser o seu destino, para onde você vai, você não vai se desviar do seu caminho, você não vai desviar da sua rota, porque você já tem um objetivo fixo da onde que você quer chegar. E é maravilhoso quando nós vemos, a título de exemplo, este verso de número 9, relativo à convivência de um casal. Um casal que verdadeiramente vivia em harmonia. Essa mulher sempre ali oferecia pão a Eliseu. Toda vez que ele passava por ali, essa mulher chama o seu marido, comenta que tem observado aquele homem. E aí ela vai mais além. No versos 10 ela fala para o seu marido: façamos-lhe, pois, de um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Analisa, meu querido amado irmão, que maravilhoso. Olha que grandeza de convivência. Hoje é difícil você ter esse tipo de concepção com as pessoas? Sim, é difícil. Eu entendo perfeitamente que é difícil. Mas porque não tem pessoas de Deus. É aqui que eu quero chegar até você. Seja comparando com este senhor e esta senhora sunamita, e seja como você. Será que você está preparado na presença de Deus para que alguém possa fazer um cômodo, um quarto para você e colocar você ali juntamente com a sua família? E você está preparado diante do seu caminho, do seu objetivo, para que você possa ter uma convivência espiritual adequada com esta pessoa? Ou será que você ainda tem os maus pensamentos na sua cabeça? Será que o seu coração ainda está agarrado aos maus pensamentos do mundo? Vale a pena você se descobrir. Vale a pena você ter a certeza de que você pode estar envolto no meio de quem quer que seja, e você estar com um coração puro, um coração voltado
somente para aquilo que Deus requer de você. Você poder respeitar, você poder conviver numa harmonia, agradar as pessoas e ao mesmo tempo agradar a Deus. Nós vivemos num mundo pecaminoso, mas você não precisa de exercer esse tipo de comportamento. Você pode ser uma pessoa diferenciada mesmo neste mundo pecaminoso. Você pode olhar para o mal, ver o mal e desviar o seu caminho do mal. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, naqueles que nos orienta, aquele que nos impõe as leis. Se você é um verdadeiro obediente da lei, você vai conseguir viver submisso à lei. Se você vê as coisas erradas e acha que está tudo normal, isso é assim mesmo, me perdoe, mas falta algo no seu coração. Nós sabemos que, além de tudo, nós somos carne, nós somos fracos, mas nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando você coloca a prioridade, a vontade de Deus na sua vida, é diferente. Esta mulher, ela tinha uma concepção da vontade de Deus na vida dela e do seu esposo. Olha a sugestão: façamos depois de um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. O verso 11 diz: e sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: olha bem, meu querido e amado irmão, vamos meditar, vamos entrar na história, vamos viver este momento. Eu vejo Eliseu deitando ali naquela cama, eu vejo ele meditando, eu vejo ele conversando com Geazi. E ali ele diz: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, diz ele: eis que tudo nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? Você vê que não tinha nada que fazer, porque era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de laços de convivência matrimonial excelente, de exemplo, pessoas que sabiam viver numa comunidade. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Olha bem, meu querido amado irmão, se fosse no dia de hoje,
uma pessoa tendo ali o seu marido de idade, quanto você acha que seria confiável para que esta pessoa boa, esta senhora boa, bem-sucedida, como ela diz, sabe conviver no meio do povo, está com a sua situação financeira tranquila, quantas pessoas você acha que seria apto a esta mulher receber, fazer um cômodo para dar o privilégio a esta pessoa de estar ali no seu repouso? Quantas pessoas você acha que se poderia fazer neste mundo? Por que eu estou fazendo menção deste texto? É para que nós se alicerçamos cada vez mais no caráter, na honestidade, na dignidade de nós oferecermos às pessoas amor verdadeiro, amor em Cristo. Nós oferecemos uma boa união e, acima de tudo, um grande respeito. E sabemos que Deus, Ele requer é que nossos corações estejam voltados para estes princípios e este objetivo. Aí no versos 15 diz: pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Veja bem, a grandeza de se servir é maravilhoso, meu querido amado irmão. Não tem o texto certo, nós não conseguimos arrancar palavra para expressar a grandeza deste texto. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Esta mulher, ela toma Eliseu para ficar ali dentro do seu, praticamente da sua residência. Ela faz um quarto ali para Eliseu, para Geazi descansar toda vez que passam por ali. Ela serve pão, tenho certeza que com leite. Ela trata Eliseu com todos os princípios, e ela vira para Eliseu e fala: a tua serva. Tem muitos que não fazem nem a metade disso daí. Em vez dele se referir ao teu servo, a tua serva, não, ele está no comando. E se falar alguma coisa, ele retruca e fala: aqui quem faz é eu. Eu já fiz, fica na tua, porque aqui você não fez nada. É interessante, se você for colocar a diferença da pessoa que tem o seu coração voltado para Deus, e você for colocar aquele que, em vez de servir, quer ser servido,
É de uma diferença da água para o vinho. Você vê, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal determinado segundo e tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Por isso, meu querido e amado irmão, vale a pena você se aprofundar cada vez mais na presença de Deus, na vontade de Deus, para que quando você precisar dizer algo, que ele venha de Deus. Você vê, ó. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. O relógio está indo embora. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e o menino começa a ter uma dor de cabeça repentina. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: leva a sua mãe. E levaram ela até a sunamita. E ali aquela mãe desesperada, a dor de cabeça do filho não passa. E ela tomou, levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos ali até ao meio-dia. Analisa o desespero desta mãe, vendo ali o seu filho com dor de cabeça, um filho que veio da promessa de Deus, um filho que veio de uma profecia de Eliseu, um filho que ela não teria condições de obter, porque o esposo já era de idade avançada, o filho do qual ela teria revivido um amor de mãe. E aí no versos 20 diz que ela tomou, elevou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, orando ali, e a criança morre. O filho da profecia morre. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a sua porta e saiu. E foi ao encontro do seu marido. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por quê? Vais a ele hoje? Não era de costume esta sunamita ir visitar o homem de Deus, que estava distante dali, ao monte? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem, tudo tranquilo, só que eu preciso ir até o homem de Deus. Seu marido trabalhando, seu marido ali coordenando seus funcionários, e ela sufoca aquela morte da criança, não atormenta o seu marido, mas sabe que o objetivo é o homem de Deus. Ela confia no homem de Deus, ela confia em Deus. E ela diz: vai tudo bem. Então preparou a jumenta e disse ao seu moço: guia-me ainda, e anda, e não te retenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo,
Sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela poderia estar ali ao encontro de Geazi falando: não vai tudo bem, meu filho morreu, a promessa não foi cumprida, o homem de Deus não é homem de Deus, eu estou desesperada. Mas ela confiou em Deus. O filho veio através do homem de Deus. E ela foi procurar o homem de Deus, ela foi procurar a solução a quem tinha ligação com Deus. E ela diz a Geazi: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor encobriu e não se manifestou. É maravilhoso, né? A força que o Senhor dá. Analise você, meu querido amado irmão. Você consegue passar por uma situação semelhante? Você consegue confiar plenamente no seu Deus? Você consegue dizer: vai tudo bem? O que nós ouvimos mais nos dias de hoje são lamentações. O que mais nós ouvimos nos dias de hoje são pessoas que não estão passando pela metade do que esta sunamita passou e dizendo que está na prova. O que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que, por coisas banais e insignificantes, dizem que está na prova, está no estreito. Toma como base, meu querido amado irmão, toma como base, minha querida amada irmã, esta mulher que sabia conviver com a comunidade, sabia respeitar, seu marido sabia conviver com a comunidade, sabia respeitar. O amor deste casal estava unido verdadeiramente em Cristo, porque o inimigo não prevalecia sobre ciúme, sobre essas vidas. Existia uma segurança de comunhão de vida, existia uma compreensão de relacionamento. Uma mulher que ela não quis nem dar preocupação para o seu marido diante da situação dramática que estava passando. A promessa veio sobre ela quando o homem de Deus prometeu o filho. E quando a situação mudou, quando a tribulação chegou, ela foi ao encontro do homem de Deus. Ela foi ao encontro daquele que poderia resolver a sua situação. E aí ela disse: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, ela não tinha pedido. Ali foi vontade do homem de Deus para agradar aquela sunamita,
e vontade de Deus para trazer algo em benefício do que ela havia feito. E ele disse: não. E o verso 29 diz: e ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Você viu, meu querido amado irmão, minha irmã? Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. A promessa era de Eliseu. O contato com o Criador era Eliseu que teria que fazer. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, ele lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jaz morto sobre a sua cama. Estava morto. Então entrou e fechou a porta sobre ele. Fechou a porta sobre ele, ambos orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou o pessoal, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes. E o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chamas essa sunamita. E chamou-a, e veio ele, e disse ele: toma o teu filho. Aleluia. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Vale a pena ser homem de Deus, né? Vale a pena ser como esta sunamita. Vale a pena acreditar, meu querido amado irmão. Vale a pena ter fé. Vale a pena seguir os passos do Senhor. Eu tenho certeza que esta sunamita
ela nos dá hoje exemplo de vida, de união, de fé, de determinação, de compreensão. Esse texto, ele nos traz um enriquecimento muito grande, de como devemos colocar o nosso comportamento, como devemos colocar os nossos sentimentos, e principalmente qual é o objetivo dos nossos sentimentos. Por isso, quando você pensar na palavra vigiar, você faz uma reflexão sobre a tua vida e vê se você não está vigiando, é porque você está distante da presença de Deus, você está perdendo o seu foco. E quando a pessoa começa a perder o seu foco, quando a pessoa começa a perder o seu objetivo, ele precisa vigiar, porque ele pode pegar caminho errado. Mas se o seu foco está centralizado no único objetivo, você só precisa seguir em frente. Você não precisa se preocupar com o que está vigiando, porque se você está seguindo em frente, se você está indo além do seu objetivo, maior é o que está contigo. E o inimigo não vai prevalecer sobre a tua vida. O inimigo, ele não vai lançar setas sobre a sua vida, ele não vai desviar o seu foco. Ele vai colocar cada vez mais um alicerce fundamentado na rocha, para que você seja firme, itinerante e perseverante para ser o vitorioso. Espero que esta leitura bíblica possa ter trazido benefício para você, benefício para a sua vida sentimental, para você que está começando um relacionamento, que você possa jogar essas coisas do inimigo, que só vem para destruir, que é o ciúme, que é a mal convivência, é a falta de credibilidade no sentimento maior e mais profundo, que é o amor. Que esse texto possa ter te enriquecido nessa área, que ele possa ter te mostrado um novo caminho, e que você possa ter sido edificado cada vez mais pela graça do Senhor Jesus. Sou Paulo Ribeiro, programa Conversando com Deus, deixando no ar que a graça de Deus esteja contigo e a paz do Senhor Jesus com todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Que Deus possa te abençoar e fazer deste dia um dia de vitória. Até amanhã, se assim Deus permitir. Aí está você, tentando decifrar a senha desse labirinto que te faz sentir na alma o gosto amargo do absinto. Na verdade, isso tudo é um processo de transformação e tem a ver com a lei da química. Pra cada ação há uma reação. Se à noite Deus te prova, de manhã Ele te aprova e dá a benção. Depois da metamorfose, a lagarta do casulo vira borboleta. Passa a ser governador quem viveu na sarjeta. Quem se via derrotado se vê campeão. E quem estava lá no pó igual a Jó, agora duplamente abençoado. Escrava se torna rainha de um grande reinado. O cordeiro indefeso se torna leão. Eu estou vendo esse casulo se quebrando, o Senhor te abençoando, pondo sua glória sobre ti.
seu fracasso, dentro do seu próprio laço, Deus fazer cair. Eu posso ouvir alguém falando bem baixinho que mudança repentina teve a vida dele, mas posso ver Jeová usando um profeta pra dizer em alta voz: é Deus na vida dele, é Deus. 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 É Deus na vida dele. Tem a ver com a lei da química. Pra cada ação há uma reação. Se a noite Deus te prova, de manhã Ele te aprova e dá a benção. Depois da metamorfose, a lagarta do casulo vira borboleta. Passa a ser governador quem viveu na sarjeta. Quem se via derrotado se vê campeão. E quem estava lá no pó igual a Jó, agora duplamente abençoado. Escrava se torna rainha de um grande reinado. O cordeiro indefeso se torna leão. Eu estou vendo esse casulo se quebrando, o Senhor te abençoando, quando sua glória é sobre ti. Eu estou vendo quem buscava o seu fracasso, dentro do seu próprio laço, Deus fazer cair.